E aí galera, tudo bom? Resolvi trazer para vocês um tema que gera bastante interesse e polêmica no meio do ciclismo, que é a suplementação no pré, no intra e no pós-treino. Eu confesso que eu fico bastante incomodado com a quantidade e com a magnitude dos benefícios que são atribuídos a alguns suplementos. Por isso, eu quis fazer uma avaliação científica sobre um componente que está bastante na moda, ainda mais agora com esses ditos super cafés, que são os triglicerídeos de cadeia média. Então, eu avaliei um estudo publicado em 2005 na Revista Internacional de Nutrição Esportiva e Metabolismo do Exercício, intitulado Os efeitos dos triglicerídeos de cadeia média e carboidratos na performance em exercícios de ultra endurance. E antes de começar, a gente tem que entender quais seriam os efeitos benéficos esperados dos triglicerídeos de cadeia média, que seriam entregar uma energia mais duradoura para então poupar o nosso glicogênio muscular. Então, eles relataram que inicialmente se davam doses baixas de triglicerídeos de cadeia média, cerca de 30 gramas, e isso não afetava nem a metabolização de gorduras e carboidratos. Com o aumento da dose, se viram que com uma dose de mais ou menos 45 gramas de triglicerídeos de cadeia média, a taxa de metabolização de gordura aumentava e a de carboidrato diminuía, o que não necessariamente aumentaria a performance, mas já se tinha uma ideia, uma hipótese que isso poderia poupar o nosso glicogênio muscular. Até que teve um estudo que eles deram altas doses de triglicerídeos de cadeia média junto com carboidratos. E isso, nesse estudo, mostrou uma melhora da performance em um time trial de 40 quilômetros, então cerca de mais ou menos uma hora. O grande problema é que tiveram outros estudos que fizeram a mesma metodologia, só que não mostrou melhora da performance, nem a diminuição da degradação de glicogênio muscular em exercícios de até 3 horas. Então, até a publicação do presente estudo, em 2005, as evidências científicas é que não melhorava a performance em exercícios de até 3 horas. Mas os autores comentaram que para estudos de ultra endurance ainda não existia nenhum trabalho, não existia nenhuma evidência. E a hipótese deles que a administração de altas doses de triglicerídeos de cadeia média junto com carboidrato aumentaria a performance e a diminuição da degradação do glicogênio muscular nesses exercícios físicos de ultra endurance. Eles consideraram isso um ultra endurance acima de 4 horas. Bom, então, como foi feito o estudo? Eles avaliaram 8 indivíduos bem treinados. Eles consideravam como bem treinados aqueles que tinham um VO2 acima de 55. Inclusive, eles fizeram um ergo espirométrico uma semana antes do teste para avaliar não só o VO2 máximo, como qual que seria a potência que eles iriam administrar no dia do teste. Eles também fizeram um pedal treino para evitar qualquer tipo de viés de aprendizado, né, na bicicleta estacionária do estudo, e eles eram submetidos a 2 testes intervalados de uma semana entre eles, um com uma solução de carboidratos e outro com uma solução de carboidratos mais triglicerídeos de cadeia média. Então, no dia que eles iam fazer o teste com triglicerídeos de cadeia média, eles davam para os indivíduos 35 gramas de triglicerídeos de cadeia média uma hora antes do teste, e durante o teste, a cada 20 minutos, eles davam uma solução de 200 ml com 4,3% de triglicerídeos de cadeia média e 10% de carboidratos. No dia que eles faziam o teste com ingestão de carboidratos, eles tomavam uma solução de 75 gramas de carboidratos uma hora antes do teste, e a cada 20 minutos eles tomavam uma solução de 200 ml com 10% de carboidratos. O teste em si era constituído de fazer o indivíduo pedalar por 270 minutos
a 50% da sua potência de pico, e a cada 60 minutos eles tinham que fazer um sprint intermediário de 75 kJ. E depois dos 270 minutos pedalados, eles faziam um time trial de 200 kJ. Eles eram permitidos que eles parassem para fazer suas necessidades depois dos sprints intermediários, e a cada 30 minutos também colocavam um analisador de gases que eles avaliavam o VO2, o VCO2, a taxa de metabolização de gorduras e a taxa de metabolização de carboidratos desses indivíduos. Agora, avaliando o mais esperado, que são os resultados. Avaliando a taxa de metabolização de gordura, foi observado que em ambos os grupos, com o passar do tempo, aumentou, né? A pequena diferença foi que quando utilizado o triglicerídeo de cadeia média, esse aumento se deu 2 horas e meia depois do início dos exercícios, e quando utilizados carboidratos, esse aumento foi um pouquinho mais tardio, com 3 horas e meia. Avaliando a taxa de metabolização, oxidação dos carboidratos, não teve diferença nenhuma, ela foi diminuindo aí com o passar do exercício. Então, apesar de não ter sido avaliado diretamente o nível de glicogênio muscular, esses achados de aumento da metabolização de gordura e diminuição do carboidrato pode ser explicado pela diminuição do glicogênio. Então, aquela hipótese que o uso dos triglicerídeos de cadeia média podem ser utilizados como fonte de energia para quando o glicogênio muscular acabe, ou poupe o glicogênio muscular, não se comprovou nesse estudo. Falando agora em performance e tempo nos sprints. Nos sprints intermediários, como era esperado, entre o primeiro e o segundo, foi aumentando o tempo, só que quem fez uso dos triglicerídeos de cadeia média, essa diminuição do tempo foi mais pronunciada. Então, quem utilizou os triglicerídeos de cadeia média teve uma piora da performance mais acentuada. E agora, comparando aquele time trial de 200 kJ no final das 270 minutos de treino, houve uma diferença. Então, quem fez uso dos triglicerídeos de cadeia média fez um tempo de mais ou menos 14 minutos e 30 segundos, uma variação aí de 58 segundos, versus 12 minutos e 36 segundos, com uma variação de 1 minuto, 6. Então, quem utilizou os triglicerídeos de cadeia média teve uma pior performance após os 270 minutos de atividade física. Outra diferença também foi em relação aos sintomas gastrointestinais. 50% dos indivíduos, quando utilizaram os triglicerídeos de cadeia média, tiveram sintomas adversos gastrointestinais. 3 relativamente graves, tipo náusea, que acharam que diminuiria a performance, e um leve, versus nenhum quando foi feito o uso de carboidratos. Isso até poderia explicar um pouco a diminuição da performance para quem fez o uso dos triglicerídeos de cadeia média, mas provavelmente não deve ter sido isso, porque nos 50% das pessoas, dos indivíduos que usaram triglicerídeos de cadeia média e não tiveram sintomas, também tiveram diminuição da performance. Então, o que a gente pode levar aí para o nosso dia a dia? O uso dos triglicerídeos de cadeia média não vão melhorar sua performance em treinos e corridas de até 3 horas de duração, e ao contrário, quando treinos e provas acima de 4 horas, pode até piorar a sua performance, além de te gerar mais sintomas do trato gastrointestinal. Então é isso. O que resta pra gente em relação a isso é continuar treinando, uma alimentação saudável e descansar bastante. Mas maiores dúvidas, procure seu nutricionista, e sempre duvide quando passa uma lista gigantesca de suplementos com uma promessa que vai melhorar muito a sua performance a partir desses suplementos. Tá bom? Então é isso.